Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario Rosary, para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. La historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Mais tarde, Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo através do qual Jesus iria nascer, confirmando que ele viria da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Isso mostra que Jesus Cristo é a razão principal pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo. É por isso que Israel é o lugar das grandes profecias bíblicas. E se nós quisermos entender claramente o que elas significam, devemos analisar o passado, presente e o futuro de Israel. Pois tudo o que acontece com essa nação está relacionado à primeira e à segunda vinda de Jesus.
pronunciamento da Rainha Elizabeth II, feito durante a 65ª cerimônia de abertura do parlamento. A rainha diz que, abre aspas, um novo líder mundial, um regulador independente, será definido em estatuto para examinar a política e a lei ambiental. Bom. O anticristo é pessoal, como Antíoco Epifânio era, como o general Tito foi. O anticristo é pessoal, ele representa um poder, como o rei Antíoco Epifânio e o filho do imperador Tito representavam. Vem para destruir o povo de Deus, para destruir aquilo que representa Deus. Ele é chamado na Bíblia de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem sem lei, a besta. Mas João o caracteriza como anticristo. Um líder mundial diplomático, engenhoso e sábio, que pregará um novo momento de paz, segurança e conforto para todos no planeta. Acrescente uma marca na pele, às vezes ditas como a instalação de um chip. Pronto. Temos alguns dos sinais mais famosos do início do fim dos tempos bíblicos. Olha o que é que Paulo fala sobre o anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 10, eu projetei na tela aí. De modo nenhum vos engane, porque isso, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Bem, apostasia é o abandono da verdade. Sempre que alguém se desvia da verdade, pode ser considerado um apóstata. O abandono da verdade necessariamente implica uma posição que possa ser abandonada, uma profissão de fé que tenha sido feita e da qual se tenha deliberadamente desistido. Isto é, como dizem as Escrituras, como o cão voltando ao seu vômito e a porca que volta a revolver-se no lamaçal. Não se trata do cristão caindo em algum tipo de pecado, porque disso a graça pode recuperá-lo, mas trata-se de um definitivo abandono do cristianismo. E ele vai ser um personagem que vai receber todo o poder e toda a autoridade do dragão de Satanás. Ele vai se fortalecer a tal ponto que a pergunta que vai se fazer vai ser esta: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao anticristo? Quem pode pelejar contra ele? O filho da perdição, ele está falando do abominável e da desolação, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações vão adorar o anticristo e ao dragão, a Satanás, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz mais, que os cristãos verdadeiros vão derrotar o diabo e seus agentes mediante o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lembra que a palavra anticristo significa não somente contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Ele vai tentar se passar como sendo o Messias, o enviado de Deus. De tal forma que o anticristo vai se fortalecer, vai ter a sua marca, vai carimbar as pessoas. Mas os servos de Deus, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, mesmo diante da pressão e da morte, vão preferir morrer a apostatar da fé, a negar o Senhor Jesus Cristo. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización.
La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todo como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo.